Olá, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor, estamos de volta mais um dia com o projeto Bíblia em um ano e hoje estaremos lendo Gênesis, capítulo 33, capítulo 34 e capítulo 35. Vamos nessa? Pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 33. Deus livra Jacó da fúria de Esaú e o conduz a salvo a Siquém. E Jacó levantou os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E distribuiu os filhos com Lia e com Raquel, e com as duas servas. E pôs na frente as servas e seus filhos, e atrás Lia e seus filhos. E por último Raquel e José. E passou adiante deles e curvou-se ao chão 7 vezes antes de chegar perto do irmão. E Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre seu pescoço e beijou-o e choraram. E levantou os olhos e viu as mulheres e os filhos e disse: Quem são esses contigo? Respondeu: Os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Então as servas aproximaram-se, ela e os filhos, e curvaram-se. E também se aproximou Lia com os filhos, e curvaram-se. E depois se aproximaram José e Raquel, e curvaram-se. E disse: Que intenção tens com todo esse rebanho que encontrei? E respondeu: São para eu achar graça aos olhos de meu senhor? E Esaú disse: Tenho o suficiente, meu irmão. Guarda para ti o que tens. E Jacó disse: Não seja assim, rogo-te. Se agora achei graça a teus olhos, recebe meu presente de minhas mãos, pois vi tua face como se tivesse visto a face de Deus, e te agradaste de mim. Toma, rogo-te, minha bênção que te foi trazida, porque Deus agiu graciosamente comigo e porque tenho o suficiente. Insistiu com ele e ele a aceitou. E disse: Sigamos viagem e andemos, e irei adiante de ti. E ele lhe disse: Meu senhor, sabe que os filhos são tenros, e estão comigo ovelhas e vacas com crias. E se as afadigarmos um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Rogo-te, e seguirei devagar como guia, conforme o gado que vai adiante de mim, e as crianças forem capazes de resistir, até que eu alcance meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite-me agora deixar contigo algum dos que estão comigo. E disse: Que necessidade haveria que eu ache graça aos olhos de meu senhor? Assim Esaú voltou aquele dia a caminho de Seir. E Jacó viajou até Sucote e construiu para si uma casa e fez tenda para o gado. Por isso o nome do lugar se chamou Sucote. E Jacó chegou a Salém, cidade de Siquém, que fica na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou sua tenda diante da cidade. E das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, comprou por 100 peças de dinheiro parte do campo na qual armara sua tenda, e erigiu ali um altar, e o chamou El Eloi Israel. Gênesis capítulo 34. Tragédia na família de Jacó. E Diná, filha de Lia, que dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E quando Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a deflorou. E sua alma pegou-se a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou amorosamente à moça. E Siquém falou com seu pai Amor, dizendo: Toma-me essa moça por mulher. E Jacó soube que ali havia deflorado Diná, sua filha. Sucedeu que seus filhos estavam com seu gado no campo, e Jacó ficou calado até que voltassem. E Amor, pai de Siquém, foi até Jacó para conversar com ele. E os filhos de Jacó saíram do campo quando souberam, e os homens entristeceram-se e ficaram muito irados, porque ele cometera insensatez em Israel ao se deitar com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. E Amor conversou com eles, dizendo: A alma de meu filho, Siquém, anseia por tua filha. Rogo-te que lhe des por mulher. E entrai em casamento conosco, e dai-nos vossas filhas, e tomai nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós.
e habitai, e negociai nela, e adquiri para vós possessões nela. E Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Achei eu graça em vossos olhos, e o que me pedirdes, isso darei. Pede-me quanto nunca se pediu de dote e dádiva, e darei de acordo com o que me disserdes. Mas dai-me a moça por mulher. E os filhos de Jacó responderam enganosamente a Siquém e a Amor, seu pai, e falaram, porque ele havia deflorado Diná, sua irmã, dizendo-lhes: Não podemos fazer isso. Dá a nossa irmã a um incircunciso, pois seria uma vergonha para nós. Mas nisto vos consentiremos para serdes como nós, que todo homem entre vós se circuncide. Então vos daremos nossas filhas, e tomaremos vossas filhas, e habitaremos convosco, e nos tornaremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não circuncidardes, tomaremos nossa filha, e iremos, e ir-noemos. E as palavras deles agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. E o rapaz não tardou em fazê-lo, pois se deleitava na filha de Jacó, e era mais honrado que toda a casa de seu pai. E Amor e Siquém, seu filho, vieram à porta de sua cidade. Amor e Siquém, seu filho, vieram à porta de sua cidade, e conversaram com os homens de sua cidade, dizendo: Esses homens são pacíficos conosco, portanto que habitem na terra e negociem nela, pois eis que a terra é grande, o bastante para eles. Tomemos suas filhas por mulher e demos-lhe nossas filhas. Somente assim consentirão os homens a habitar conosco para sermos um só povo. Se todo homem entre nós for circuncidado, assim como eles são circuncidados, não seriam nossos seu gado, seus bens e todos seus animais? Apenas lhes concitamos e habitarão conosco. E a Amó e a Siquém, seu filho, deram ouvido todos os que saíam da porta de sua cidade. E todo homem foi circuncidado, de todos os que saíram da porta de sua cidade. E aconteceu que no terceiro dia, quando estavam em dor, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada homem sua espada e entraram ousadamente na cidade e mataram todos os homens. E eles mataram Amó e Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam deflorado sua irmã. Tomaram-lhe as ovelhas e os bois e os jumentos, e o que estava na cidade e o que estava no campo. E toda a sua riqueza e todas as suas crianças, e as mulheres levaram cativas e saquearam tudo que havia na casa. E Jacó disse a Simeão e a Levi: Perturbaste-me ao me fazeres cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e ferezeus, e sendo eu pequeno em número, unir-se-ão contra mim, e me matarão, e serei destruído, eu e minha casa. E responderam: Poderia ele ter tratado nossa irmã como prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus manda Jacó retornar a Betel e de lá à casa de seus antepassados. E Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e ali habita. E faze ali um altar para Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que há entre vós, e purificai-vos e trocai-vos as vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e lá farei um altar para Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho que percorri. E entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e todos os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do cavalo que estava junto a Siquém. E seguiram viagem, e o pavor para com Deus recaiu sobre as cidades que havia ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Então Jacó veio à luz que fica na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e chamou o lugar El Betel, porque ali Deus lhe aparecera quando fugia da face de seu irmão. Mas morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, e seu nome se chamou Alon Bacute. E Deus apareceu outra vez a Jacó quando vinha de Padã Arã e o abençoou, e disse-lhe: Teu nome é Jacó, teu nome não mais se chamará Jacó, mas Israel será teu nome. E chamou seu nome Israel. E Deus disse-lhe: Sou o Deus Todo-Poderoso, sê frutífero e multiplica-te. De ti sairão a nação e um grupo de nações, e reis procederão de teus lombos. A que dei a Abraão e a Isaque eu te darei, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele no lugar em que falara com ele. E no lugar em que falara com ele, Jacó erigiu uma coluna, a saber, uma coluna de pedra.
E nela derramou uma libação e despejou sobre ela óleo. E Jacó chamou Betel, o nome do lugar em que Deus falara com ele. E seguiram viagem de Betel, e havia apenas um pequeno trajeto para chegar a Efrata. E Raquel entrou em trabalho de parto, e teve um parto difícil. E aconteceu que, quando estava com dificuldade no parto, a parteira lhe disse: Não temas, também terás este filho. E aconteceu que, a partir sua alma, pois veio a falecer, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. E morreu Raquel, e foi sepultada a caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó erigiu uma coluna sobre seu túmulo. Essa é a coluna do túmulo de Raquel até os dias de hoje. E Israel seguiu viagem e estendeu sua tenda para além da torre de Éder. E sucedeu que, quando Israel habitou naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube. Ocorre que os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azé. Esses são os filhos de Jacó que lhes nasceram em Padã Arã. E Jacó foi a Isaque seu pai em Manre, na cidade de Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque habitaram. E os dias de Isaque foram 180 anos. E Isaque entregou o espírito e morreu, e foi reunido a seu povo, sendo velho e farto de dias. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. É isso, ficamos mais um dia aqui com a nossa leitura diária da palavra de Deus. Eu espero você aqui neste mesmo canal e neste mesmo horário amanhã. Que Deus abençoe a sua vida.